Nós vamos começar hoje uma série de mensagens chamada Frequência. E essa série de mensagens nós vamos abordar a nossa conexão com Deus. E qual é a maneira que nós, enquanto eu vou falando, você pode abrir sua Bíblia aí em 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2. Nós vamos falar um pouco mais sobre as nossas conexões com Deus e como nós podemos nos conectar com o Senhor através da nossa oração. Então, eu tenho visto muito aqui na casa, quando nós estamos conversando, nós começamos a turma do Homem ao Máximo, Mulher Única essa semana, através dos jovens na sexta-feira, através dos adolescentes também no sábado, nos estudos. Eu tenho visto muito a igreja com dificuldade de orar, e muitas vezes não é orar apenas na sua casa, é orar em público. Se alguém chegar para você e falar assim, ora aí, irmão, a pessoa fala assim, não pastor, mexe com isso não, agora não. Então eu tenho visto muito isso, e essa série de mensagens serão 5 semanas. 5 semanas nós vamos falar sobre oração, nós vamos falar sobre conexão com Deus, nós vamos falar sobre vida de santidade, nós vamos falar sobre pecado e nós vamos falar sobre várias coisas que nos afastam de Deus, mas que também nos ligam até Deus. Amém? Então o tema de hoje da minha pregação, começando agora oficialmente, seja muito bem-vindo todo mundo, e a gente está hoje falando sobre desligar os ruídos. Desligue o ruído. Eu não sei, a maioria da moçada aqui é mais jovem, entre 40 a 30 anos, mas muitos de nós aqui já ouvimos rádio, né? Já ligamos o nosso rádio em algum momento para ouvir uma música, porque talvez o seu som não estava rodando CD. CD entrega muita idade, né, irmão? Pior se eu falasse fita cassete. Meu pai já teve um carro com fita cassete. Então, todas as vezes que você liga o rádio, para você sintonizar e achar uma frequência, a maioria das vezes você vai ouvir ruídos, não é mesmo? Quando a gente está rodando, fica e até aparecer. Então hoje nós vamos falar sobre como desligar esses ruídos de nós até Deus. Vamos lá ler 1 Coríntios capítulo 2, e eu quero que você leia comigo o verso 9. 1 Coríntios 2, e nós vamos ler o verso 9. Eu estou lendo a Bíblia NVI 2011. 1 Coríntios 2, 9 diz assim: todavia está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma, ou seja, de nenhum ser humano, imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos investir em uma oração. Pai, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por cada pessoa que está aqui. Que o nosso coração seja como terra boa, Deus, e a Tua palavra seja a semente. Espírito Santo de Deus, fale a cada coração, abençoe a cada vida. Senhor, que nessa noite nós possamos celebrar o Senhor, que nós possamos Te adorar, Pai, e que o Senhor Deus venha romper os céus, que não seja eu, mas seja o Teu Santo Espírito falando através de mim a cada coração. Nós Te agradecemos nessa noite, em nome de Jesus, e toda a igreja diz: irmãos, algum de vocês aqui se acha um pouco esquecido? Alguém se acha esquecido? Mulheres, se entreguem aí, esquece bolsa dentro do carro, e a gente tem que voltar os homens debaixo da chuva. Oh, fala Jesus. Ainda bem que minha esposa não está na primeira fileira. Mas eu senti, não sei se vocês sentiram isso, que depois da pandemia as pessoas se tornaram mais esquecidas. Principalmente aqueles que tiveram o Covid. Eu senti que as pessoas se tornaram mais esquecidas. Eu tenho um costume muito grande de almoçar num restaurante aqui da cidade. E toda vez eu vejo um rapaz que tem uma cruzinha aqui no pescoço, tem umas tatuagens, e toda vez ele fica me olhando e dando risada. E cara, eu fico assim, rapaz, de onde eu conheço esse cara? E isso foi umas 3 vezes direto. E até que sábado, ontem, a gente estava almoçando, eu e a Jana, e esse cara estava na minha frente na fila. E aí ele olhou para trás e falou assim: e aí, pastor Thales? Eu falei:
E aí, irmão? Tudo bem? Ele, e aí, como que estão as coisas? Eu falei, meu irmão, tudo bem. Mas o meu cérebro estava assim, de onde eu conheço esse rapaz? Eu preciso lembrar. Então você me perdoa se muitas vezes eu tenho essa falha de memória. Eu sou um cara muito esquecido mesmo, ao ponto do meu celular ter vários despertadores durante todo o dia. Mas aconteceu uma vez um fato, que isso para mim foi o ápice do meu esquecimento. O ano passado, eu viajei até a Bahia, fui fazer uma gravação, eu ia passar alguns dias nesse lugar gravando, então eu levei uma mala pequena, porque a gente não podia ter bagagem para despachar, eu precisava despachar equipamento, e nós íamos pousar em Salvador, mas nós tínhamos que ir até a Barra do Forte, que era o lugar que a gente ia ficar, um resort lindo, maravilhoso. E foram várias horas de conexão, de voo, e estava eu e o meu contratante, o cara que estava me contratando para gravar com ele, a gente é muito amigo, e a gente estava dando risada, divertindo bastante e tudo mais. E um detalhe era o seguinte, a gente tinha comprado a mala junto, então as nossas malas eram muito iguais. Então a gente chegou, eu e o Luiz, chegamos em Salvador, era por volta mais ou menos de 00:30, muito cansados. Então peguei minha mochila de costas, com meu notebook, pegamos as coisas e fomos até o hotel. Só que o trajeto do aeroporto até a Barra do Forte, eram mais ou menos 1h, 1h40. 1h, 1h40. Chegando lá, cara, eu fiquei vislumbrado, lugar lindo, maravilhoso. Aí o Luiz, eu peguei a mala, pus no carrinho, pus a mochilinha nas costas e estou saindo. E falei, Luiz, até amanhã, a gente se encontra. O táxi estava parado, arrumando algumas coisas. E o Luiz olhou para minha cara e disse assim, você vai levar a minha mala até meu quarto? Aí eu olhei assim, sua mala? Não, essa aqui é minha mala. Ele falou, a gente se chama de man. Eu falei, não, man, essa aqui é minha mala. Ele falou, não, senhor. Olha a etiquetinha, Luiz. O meu espírito saiu do meu corpo. E eu disse, cadê a minha mala? E aí eu lembrei que o Luiz levou a mala dele em cima no avião. E eu deixei despacharem a minha pequena malinha, porque podia, porque estava com excesso de bagagem. E eu esqueci de pegar essa mala na esteira. Olhei para o taxista e disse para ele assim, taxista, meu grande amigo, preciso voltar ao aeroporto. E até aquele trajeto da gente chegar no hotel, eu não sabia quanto que o Luiz tinha pagado, que era a empresa que estava pagando o táxi. Eu disse para ele assim, meu amigo, preciso voltar ao aeroporto. Quanto você vai me cobrar para me levar até lá? Não, rapaz, fica tranquilo, vai ser coisa barata. E eu olhei para o reloginho que fica ali no táxi, e estava um 2 na frente. Logo eu entendi, bandeira 2. Aí eu disse, rapaz, eu preciso saber realmente quanto você vai me cobrar. Ele falou, cara, olha, eu costumo cobrar R$500 esse trajeto, mas de você eu vou cobrar 450. E eu disse, devorador do diabo, usado de Satanás, que quer me envergonhar. Aí eu disse, divide no cartão. Aí ele, não, vamos lá, vou te levar. Aí tô brincando, não dividiu no cartão. Rapaz, aí eu peguei esse táxi, e esse taxista, ele estava muito louco, muito chapado de droga. Ele falou para mim que já fazia mais de 24 horas que ele não tinha dormido, mas ele estava muito elétrico. Então não sei o que ele tinha usado, mas ele estava muito maluco. E eu sei que nesse trajeto, irmão, ele corria muito com esse carro, muito com esse carro. E eu olhava e clamava pelo sangue de Jesus. Eu estava com um fone de um lado ouvindo louvor, e ele ouvindo um pagodão do outro lado. E eu, Jesus, me protege, eu tenho que pegar minha mala. Como diz minha filha, até 80 o anjo guarda, passou de 80 o anjo aguarda. E aí, cara, correndo, aí ele olhou para mim, e eu assim, eu estava com uma camisetona, ele olhou, você é bem alternativo, né, cara? Aí eu falei assim, eu acho, né, tudo mais. Aí ele falou assim, e aí, bora fumar maconha junto?
Eu disse: está repreendido em nome de Jesus. Olha o Satanás querendo agir novamente. Resumindo, eu viajei 1h40 para pegar minha mala, mais 1h40 para voltar. E eu voltei com um outro taxista, que era crente. Meu irmão, eu senti numa vigília. Ele pôs as melhores do gospel na madrugada, e a gente foi falando de Jesus. Eu estava sentindo assim, aliviado. Ou seja, paguei, e aí você não fez o cálculo, eu paguei 450 para ir e 450 reais para voltar. Tudo isso porque eu esqueci uma mala. Eu juro que eu cogitei em ficar com a mesma roupa durante 6 dias, e talvez lavar minha roupa e usar a mesma roupa, mas não tinha como. Mas por que eu te disse tudo isso? Que no meio da correria, no meio das distrações da nossa vida, nós esquecemos as coisas. E principalmente nós esquecemos as coisas mais importantes. Quais são essas coisas mais importantes? Uma delas, a oração. No meio da correria da nossa vida, nós nos distraímos tanto com o telefone, com o celular e com outras coisas, que nós esquecemos de falar com Deus. Uma coisa nós temos que entender é que nós devemos conectar a nossa mente em Deus, para que nós jamais nos esquecemos daquilo que Ele pode fazer por nós. Quantos estão entendendo essa mensagem? Quantos de nós temos dito, nossa fé, nossa vida de oração, ela tem sido sufocada e ela tem sido largada de lado por uma causa: a nossa mente. Você pode perceber que todos os duelos que você tem diariamente começam dentro da sua mente. Eu estava conversando com o irmão essa semana e nós estávamos falando um pouco sobre mentalidade, e eu disse algo para ele que eu já disse aqui na casa. O ser humano, ele tem em torno de 40 mil pensamentos por dia. Desses 40 mil pensamentos por dia, isso é comprovado cientificamente, pode dar um Google, 80% dos nossos pensamentos são pensamentos negativos. E um desses pensamentos, 95%, você vai ficar pensando nele durante todo o dia. Uma palavra, um gesto, uma maneira de agir, tudo isso nos distrai de falar com o Senhor. E algo que você tem que entender, por que de tudo isso? Porque nossa fé, realmente, anote isso, nossa fé realmente começa aonde termina a nossa compreensão. Quantos entendem isso? A sua fé começa a partir do momento que a sua compreensão já não existe mais. A partir do momento que você não compreende como estão acontecendo as coisas, aí a sua fé é exercitada. Eu digo sempre que a fé é como talvez um braço, uma perna, alguma parte do nosso corpo que precisa de fazer exercício. E a oração é realmente a maior aeróbica que a fé precisa para que seja totalmente enrijecida, muscular, seja totalmente bombada. A nossa fé precisa de algo, e esse algo é a nossa oração. O nosso cérebro, ele é finito, e nós tentamos compreender um Deus que é infinito. Tentamos criar padrões de como Deus vai agir, de como Deus vai falar, de como Deus vai atuar na nossa vida. Queremos antecipar as coisas, e isso se chama ansiedade. Somos ansiosos com as coisas porque hoje o mundo é muito rápido. Hoje, se eu quero criar uma planilha, eu entro no chat GPT, digito algumas coisas e logo já tem uma planilha, uma apresentação, algo incrível. Essa arte que você vê aí atrás, não apenas a escrita, mas a arte que está aí atrás, eu não demorei nem 3 minutos para fazer ela, na inteligência artificial. Hoje as coisas são muito rápidas. Se eu estou com fome, eu entro no aplicativo. Se eu não tenho carro, eu entro em outro aplicativo e peço um carro. Todas as coisas têm sido muito rápidas, e essa rapidez tem gerado dentro de nós ansiedade. Sim ou não, pessoal? Ansiedade. Somos ansiosos. Você compra algo no Mercado Livre hoje,
Passou 10 minutos que você comprou, você copia o código do correio para saber aonde está a sua mercadoria. A sua mercadoria nem saiu da loja ainda. Aí está escrito lá, 1 semana de entrega. É a sua 1 semana mais terrível. Você olha todos os dias. Os irmãos que é da Shopee aí e da Shein, entrega seu pecado agora em nome de Jesus. Fica ansiosa os irmãos ou não? Os irmãos, quando compra camiseta, bermuda, chaveirinho, capa de celular, lá em casa tem uma coleção de capas de celulares. Quando começa a cronometrar lá, vai chegar daqui 3 dias, 2 dias, saiu para entrega. Você nunca fica como um vigilante da sua casa, mas quando dá um saiu para entrega, você não sai de casa por nada, porque você não quer perder sua encomenda. Nós nos tornamos ansiosos. Muitos de nós estamos pensando muito em Deus. Todos aqui nesse lugar estão pensando muito em Deus. Mas muitas vezes nós estamos com o coração longe dele. Eu quero te falar hoje sobre conectar o seu coração com a sua mente para se conectar até Deus. A oração é quando os meus pensamentos, e anote isso, a minha oração é quando os meus pensamentos descem, se você quiser tirar uma foto, tire foto disso. A oração é quando os meus pensamentos descem até o meu coração e me conecto com Cristo. Os meus pensamentos, eles descem até o meu coração. Então eu não tenho tempo para pensar no que está acontecendo lá fora, eu não tenho tempo para pensar nos problemas, eu não tenho tempo para pensar nas coisas externas. O meu coração, nesse momento, está cativo aos pés de Cristo. Quando você ora, é a pergunta que eu faço todas as vezes. Quando você ora, quando você fala com Deus, e se você fala com Deus, qual é a voz que você mais ouve? A sua ou é de Deus? Eu quero te explicar uma coisa muito importante. Períodos de reflexão, meditação, como você quiser dizer. Mas períodos de reflexão, onde você fica em silêncio, você ouve a voz de Deus. Às vezes eu fico abismado porque a gente está numa roda de pessoas orando, e um monte de gente orando mais alto do que aquela pessoa que foi pedido para orar. E aí ninguém consegue ouvir a oração daquela pessoa. E a palavra amém, se você não sabe, significa eu concordo. Quando você diz amém, você está dizendo eu concordo. Vocês entenderam? Amém. Eu concordo, eu entendi. O amém é para isso. E às vezes a gente não consegue concordar com a oração das pessoas, porque a gente não consegue ficar em silêncio para ouvir a voz de Deus. Mas nessa noite eu queria falar alguns princípios muito eficazes para a oração. E eu queria muito que você anotasse no seu bloco de notas do seu celular, você anotasse num papel, você anotasse em qualquer lugar, nos seus stories, qualquer coisa. Anote princípios eficazes para a oração. Você que quer aprender a orar, você que quer aprender a falar com Deus, presta muita atenção, que você vai sair daqui dessa noite orando por geral. Vou parar lá na porta da igreja, na hora que eu te cumprimentar, eu vou falar, vai irmão, ora aí. Estou brincando, não vou fazer isso com vocês. Mas alguns princípios que eu quero compartilhar com vocês, que Deus falou muito comigo. Primeiro princípio, uma oração real. Diga comigo, oração real. Irmão, entenda uma coisa. Uma oração real não tem nada a ver com as palavras que você diz. Você já viu uma pessoa que age de uma maneira com todas as pessoas, está uma roda de conversa, todo mundo está divertindo, brincando, e quando alguém pede para orar, essa pessoa ela muda totalmente sua personalidade, ela baixa o tom de voz, ela procura palavras bonitas para falar para Deus, ela procura um jeito todo argumentativo, nem sei se essa palavra existe, mas para falar com o Senhor. Deus, ele não está interessado no que você vai falar com Ele, mas como você vai falar com Ele. Se é de todo o seu coração. Eu lembro que eu tive o prazer de conhecer alguns irmãos da igreja Pingo d'Água, lá do Rio de Janeiro. Se você acha o nome Casa Voadora diferente, tem várias igrejas. Tem a Caverna de Adulão, tem a Pingo d'Água, a Comunidade Zadok. Todos sou amigo de todos esses pastores. E eu lembro que o pessoal da Pingo d'Água, quando a gente ia orar, e eles falavam em uma comunidade muito voltada ao público hippie, lá do Rio de Janeiro, e aí eles iam orar, eles falavam assim,
Ô Pai, que doideira esse momento. Que barato louco, Jesus, falar com o Senhor. Cara, eu achava aquilo maravilhoso, porque eu via que era de todo o coração. E muitos de nós queremos procurar palavras bonitas, e às vezes as pessoas oram e falam assim: pastor, eu não sei orar com as palavras bonitas como você. Meu irmão, a minha oração é o jeito que eu falo com as pessoas. É o jeito, e eu gosto de muito ilustrar dessa maneira, que é o jeito que você fala com seu pai e com a sua mãe. Como que você fala com seu pai e com sua mãe? Você fala gritando, você fala brigando? Está errado. Você deve falar com o seu Pai Celestial da maneira que você fala com o seu Pai. Jesus, em todos os momentos, quando ele ia falar com Deus Pai, ele nunca chamava Deus de Senhor. Ele nunca chamava Deus de Deus. Ele sempre falava, vamos lá, a oração que todo mundo conhece, do Pai Nosso. Ele começou, Pai Nosso que estás no céu. Pai Nosso. Ele declara Deus sendo Pai. E muitas vezes nós queremos ser apenas servos. Senhor, Senhor. Por que não chamamos Deus de Pai? Pai, eu estou aqui nessa noite. Pai, eu te agradeço. Se você quer uma ajuda, um empurrãozinho na sua oração, faça da seguinte maneira: comece a orar sempre agradecendo. Ore agradecendo pelo momento, e depois você faz a sua súplica. A oração é uma coisa muito simples, e nós dificultamos isso de uma maneira, cara, absurda. Nós temos vergonha de orar na frente das pessoas, e nós temos vergonha de orar na frente das pessoas com medo de falarmos palavras que não tem nada a ver. Tem um irmão que esse mesmo irmão que a gente estava falando sobre pensamento, a gente foi falar no nosso estudo dessa semana sobre oração, e ele falou assim: pastor, eu pedi para ele orar. Ele falou: pastor, hoje eu não queria orar, e eu quero que o senhor me explique sobre oração. Aí a gente parou, a gente não orou, explicou sobre oração. E ele falou assim: a última vez que eu orei em público, tinha muita gente, e no final, em vez de dizer amém, eu disse: boa tarde, pessoal. Eu fiquei imaginando, Senhor, abençoe em nome de Jesus, boa tarde, pessoal. E muitos de nós tentamos achar essa palavrinha bonita, uma palavra que talvez vai encantar o ouvido das pessoas, mas a oração é para Deus, não é para ninguém. Então você pode orar simplesmente, na hora do alimento: Senhor, abençoe esse alimento, muito obrigado, em nome de Jesus, amém. Você consegue entender que muitas vezes o simples é mais rico? O simples, ele se torna mais de coração. Abra sua Bíblia comigo, Mateus capítulo 6, verso 7. Não vamos perder tempo. Mateus 7. Mateus capítulo 6, verso 7. Está escrito assim, Mateus capítulo 6, do verso 7 ao 8. Nas suas orações, olha aqui, presta atenção nesse versículo. Vê se você consegue identificar algum momento da sua vida que você fez isso, ok? Eu me identifico muito com isso. Nas suas orações, não fiquem repetindo que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá porque fazem orações compridas. Não sejam como eles, pois antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam. Quantos aqui conseguem se identificar com uma oração que ficava, Pai nosso, Pai nosso, Pai nosso, Pai nosso, Pai nosso. Eu imagino Deus falando assim: meu Deus, meu filho rasgou o disco, e ele está só no Pai Nosso. É 3 Pai Nosso, 5 Jesus salva, e 450 Deus é glorioso. A gente não precisa repetir. Deus, ele consegue entender. Pastor, mas se Deus já sabe de todas as minhas necessidades, então por que eu preciso orar para Ele? Por que eu preciso falar com Deus então, se Ele já sabe de tudo? Não tem necessidade. Deixa eu te ilustrar de uma maneira muito mais fácil. Você, enquanto pai, você sabe que os seus filhos estão indo para a escola. A gente começou agora o ano letivo, seus filhos estão indo para a escola. E muitos pais compram materiais novos para os seus filhos e tudo mais. E eu sei, por exemplo, que as minhas meninas, minhas filhas, elas precisam de canetas, lapiseiras, grafite e tantas outras coisas. E eu sei que elas precisam. Só que
Para mim, um grafite já resolve todo o problema. E talvez para elas tem que ser 5. Eu preciso entender a necessidade dela. Eu preciso entender que ela abra o coração e me peça: pai, eu preciso da sua ajuda. Vocês entendem isso? Que Deus, Ele conhece o nosso coração, mas Ele precisa que você verbalize aquilo que você realmente precisa dele. Todos conseguem entender isso, pessoal? Sim? Amém? Mas a gente precisa verbalizar a Deus aquilo que realmente nós precisamos. Não gaste o seu tempo de oração pedindo a Deus. Não gaste o seu tempo pedindo a Deus. Gaste o seu tempo se conectando com Deus, que é o mais difícil. É muito fácil eu chegar aqui: Deus, muito obrigado por esse dia. Deus, muito obrigado. Tará, amém. Eu nem sei se eu me conectei com Deus. Eu orei por orar. Eu fiz isso por fazer. Eu me tornei um religioso que precisa orar todo dia de manhã e à noite para que meu dia seja bom e para que eu não tenha pesadelo. A gente se tornou um religioso, enquanto nós precisamos é nos conectar com o Senhor. Não precisa abrir sua Bíblia, mas acompanhe comigo no telão. Tiago, capítulo 5, verso 16 e 18. A oração de uma pessoa obediente, ou seja, justa a Deus, tem muito poder. O profeta Elias era um homem como nós, e ele orou com fervor para que não chovesse, e durante 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Versículo 18 diz: depois orou outra vez, então choveu, e a terra deu a sua colheita. Irmão, se atente a isso. Versículo 17: o profeta Elias era um ser humano como nós. Ele orou, parou a chuva. 3 anos e meio sem chover, para destruir o rei Acabe. De repente Elias orou mais uma vez, e voltou a chover. Se Elias era como eu e como você, a gente não pode então orar para que a chuva pare, para que Deus possa abrir uma porta de trabalho sobre a nossa casa? Eu quero te contar um segredo meu, pessoal, meu, Thales, agora, não é pastor Thales, é Thales. Na minha empresa, eu sou autônomo, e tem alguns meses que não são legais. Todo empresário sabe disso, tem mês que não é legal. Só que eu faço uma coisa que nenhuma das pessoas que trabalham comigo precisa saber. Mas agora eu quero contar para vocês, porque é algo que dá certo comigo e eu quero que dê certo com vocês. Mas eu separo um momento onde não tem ninguém, um momento que eu não vou ser atrapalhado por ninguém. Eu vou no meio do meu estúdio, eu ponho um louvor, eu dobro os meus joelhos, e ali, meu irmão, eu me entrego, eu choro, eu derramo. Sabe aquele chorar assim, que chega a dar uma escorreda no nariz, que você faz assim, ó? Quando você chora muito, você fica daquele jeito. Eu me derramo nessa maneira para Deus. Eu não oro de qualquer jeito, eu oro para que o Espírito Santo faça um milagre. Sabe por quê? Ah, pastor, está sendo ganancioso. Não! A minha empresa pertence ao Senhor, a minha vida pertence ao Senhor. Amém? Você crê nisso, irmão? Que a sua empresa pertence a Jesus? Quantos creem nisso? Quantos creem que a sua casa pertence ao Senhor? Então é Ele que abre a porta, e é Ele que fecha. Antigamente, quando fechava uma porta, eu me desesperava. Hoje eu entendo que quando se fecha uma porta, é Deus. É Deus. Só que a minha oração, ela pode ser simples. A minha oração, ela tem que ser de todo o coração, ela tem que se conectar até Deus. Anote isso agora nesse momento. Nossas orações são poderosas e eficazes. Diga comigo assim: a minha oração. Diga mais alto: a minha oração é poderosa e eficaz. E diga assim comigo: e ainda mais, ela é de graça e infinita. Irmão, isso não é plano de celular não, cara. Chip da TIM, da Oi, ligações ilimitadas. Mas a gente pode falar com Deus quantas vezes eu quiser. E muitas vezes nós estamos nos restringindo a viver uma mediocridade de passar um momento de aperto, eu estou com louvor, eu oro e eu peço.
Mas no momento da bonança eu me esqueço de Deus, eu me afasto de Deus, a minha mente não se conecta a Ele. Oh, meu irmão, por favor, entenda, antes de você orar, tenha uma mente conectada com o Senhor. Você quer ver um exemplo de uma oração simples? Não precisa abrir. 1 Reis, capítulo 18, verso 36 ao 37. Veja a oração de Elias. Olha que complexidade nessa oração. Ó Senhor Deus de Abraão. E era muito comum eles citarem o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, eram os patriarcas. Ó Deus de Abraão, Isaque e de Jacó, de Israel, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e eu sou o teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Ele está falando, Deus, em outras palavras Deus, que fica hoje todo mundo sabendo que eu fiz porque o Senhor me mandou fazer isso. E ele diz, responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltarem para ti. Em outras palavras, Elias ora assim, Senhor, oh meu Deus, Deus desse Brasilzão todo, Deus do pastor da casa voadora, da irmãzinha que senta do meu lado, do irmão que senta do outro, que hoje as pessoas possam saber que eu estou aqui como servo do Senhor, e que elas possam voltar o coração para o Senhor, Deus, e se arrepender dos pecados dela. Qual é a complexidade nessa oração, meu irmão? Não existe complexidade. O que nós precisamos entender que não é a quantidade, mas a qualidade que nós estamos falando com o Senhor no momento nosso de abrir o nosso coração. Vocês estão entendendo isso, pessoal? Amém? Eu preciso abrir meu coração. Eu preciso sentar na minha casa e falar com Deus de uma maneira muito espontânea. Ver um passarinho, sentar debaixo de uma árvore, estar lá com meus amigos, conversando, e eu estar com a minha mente aqui, minha mente aqui. Essa semana, infelizmente, o nosso irmão João perdeu a sua irmã, e nós levantamos um clamor pela vida dela no domingo passado, levantamos um clamor pela vida dela também no futebol, segunda-feira, mas ela veio a falecer. E tudo o que eu podia fazer pelo João e pela família dele, eu fiz, que é orar. E nós oramos, e Deus cumpriu a vontade dele. E muitas vezes Deus não vai cumprir a nossa vontade. Eu falo isso porque nós, eu, Dona Fia, seu Antônio, que são os meus pais, meus segundos pais, e Janaína, nós vivemos essa realidade durante 5 meses. Nós oramos pela vida do Dário, que é o irmão da Janaína, oramos durante muito tempo, e mesmo assim a vontade de Deus foi levar ele para perto do Pai. Então as nossas orações, elas têm que ser conectadas a Deus, porque quando eu estou conectado em Deus, eu não quero fazer a minha vontade, mas eu quero fazer a vontade do Senhor. Amém? Quantos entendem isso? Quer um exemplo de uma oração mais simples ainda? Apocalipse capítulo 4, verso 8. Não precisa abrir, vamos seguir ali no telão. Apocalipse 4, verso 8. Apocalipse 4, verso 8 diz o seguinte, versículo 8: cada um delas tinha 6 asas e era como cheia de olhos. Aqui João está descrevendo como ele via os anjos, tanto ao redor como por baixo de suas asas, dia e noite, sem cessar. Olha a oração dos anjos, eles diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e há de vir. Qual é a complexidade nessa oração, casa? Nenhuma, mas toca o coração de Deus. Toca o coração de Deus. Então eu quero que você que está vindo hoje e que não sabe orar, tem vergonha de orar, eu quero que você entenda que a sua oração pode ser simples. Você pode orar pelas pessoas de uma maneira muito simples. Eu queria contar uma experiência rapidinho. Hoje de manhã, e eu quero contar essa experiência até com muito orgulho. Hoje de manhã eu estava na academia, malhando. Olha que legal. É para o Senhor. Só não vou falar que é para aplaudir de pé a igreja, porque não tem muita graça isso.
Mas eu estava hoje de manhã com a Nanda, inteirei uma semana que eu estou na academia, está parecendo quase um depoimento de um dependente químico, né? Uma semana sem comer chocolate e hambúrgueres. Mas eu estava com a Nanda hoje na academia e meu celular apitou que era o meu momento de oração. E nós estávamos lá no shopping, então nós descemos no shopping, estava lá no saguão, a Nanda falou: pai, aonde a gente vai orar? Eu disse para ela: aqui, no shopping. Ela falou: sério? Vamos. Então a gente sentou no estacionamento, num banquinho que tem do lado de fora, a gente abaixou a nossa cabeça e nós dois começamos a orar. De uma forma muito simples, não me importando com quem ia passar, se carro ia passar, se alguém ia me ver, se algum amigo ia me ver, independente se algum amigo meu sabia de alguma coisa da minha vida quando eu tinha 15 anos de idade, 14 anos de idade, eu não estou nem aí, porque eu estou falando com Deus, eu estou conectado com Ele, cara. Não tem ruído, não tem nada que está atrapalhando a minha conexão com o Pai. Consegue entender isso, casa? Não tem nada que está atrapalhando. Segundo ponto para a gente cumprir a nossa oração, anote comigo. Segundo passo para ter uma oração eficaz: se desconectar. Diga comigo: se desconectar. E quando eu falo se desconectar, é se desconectar desse mundo, se desconectar das pessoas. Enquanto eu estou pregando agora, por exemplo, existem algumas pessoas que estão com a mente em outro lugar, estão pensando o que vai fazer amanhã no projeto de terça, na programação de quarta, no futebol de quinta, estão pensando em um monte de coisa. Mas eu queria que você prestasse atenção em mim aqui, só um pouquinho, por favor. Eu tenho só mais 10 minutos para pregar para você, e eu queria que você se desconectasse e prestasse atenção em mim. Uma coisa eu aprendi com a minha mãe. A minha mãe é uma mulher muito de oração. E todas as vezes que você chega na casa dela, logo pela manhã, ela está com um caderninho dela, uma Bíblia, e ela está escrevendo o que ela entendeu daquele texto. E ela tem vários cadernos, ela nunca jogou nenhum caderno fora, ela tem um monte de caderno. Ela pega um texto bíblico, ela lê e ela anota, ela fala que assim ela consegue entender melhor a Bíblia. E minha mãe, eu aprendi com ela, em todos os momentos, minha mãe está sempre orando. Então, eu ia para a escola, às vezes, na verdade, eu ia no shopping com minha mãe, com os meus pais, minha mãe sempre estava no cantinho do carro assim. Então a gente já sabia que ela estava orando naquele momento. Deus tinha tocado no coração dela para orar por alguma coisa. Eu lembro que quando a gente casou, eu e a Jana, logo no início do nosso casamento, uma vez eu estava dirigindo a nossa Ferrari, um Ninho 92, branco, tanque de guerra, que a gente plotou ele de preto e apelidamos carinhosamente de Kinder Ovo, porque ele era preto por fora e branquinho por dentro. E eu estava dirigindo e eu comecei a orar, baixinho, baixinho. E a Janaína olhou para mim e falou assim: o que é isso? O que está acontecendo, Thales? Eu falei: eu estou orando. E os anos foram se passando, ela foi entendendo isso, que quando eu fico em silêncio no meu carro, eu começo a falar com o Senhor. Que quando eu estou no meu trabalho e as coisas não estão indo bem, eu começo a falar com o meu Senhor. Que quando eu estou dirigindo um cenário, estou dirigindo uma cena, estou ali com os atores, e muitas vezes não está dando tudo certo do jeito que eu queria, e eu vou para um cantinho, o pessoal da minha equipe sabe que eu estou orando, eu estou falando com o meu Senhor. Se desconectar desse mundo e conectar em Deus, faz com que eu tenha uma intimidade com Ele, cara. E isso não é difícil, não é difícil. Eu sei que tem pessoas que vão sair daqui da mesma maneira que entrou, mas se uma pessoa daqui nessa noite sair sabendo que quando se desconecta desse mundo, se conecta em Deus, a sua vida é maravilhosa em todas as áreas, e sair com a sua vida daqui transformada por essa palavra, para mim já valeu toda essa noite. Quando eu me conecto em Deus, irmão, não tem tempo ruim. Eu arregaço as mangas, não está dando certo. Vamos embora, pessoal. Vamos pegar aqui, pega um tripé aqui, monta uma luz ali. Vamos lá, liga a câmera, é isso aí, beleza. E eu vou falando: obrigado, Deus, valeu, Deus. Vamos lá, Senhor, o Senhor é o diretor dessa cena, vamos embora. Vamos lá, gente, monta outra luz aqui, vamos lá. E quando deu tudo certo, pode estar o cliente que for, eu falo: glória a Deus. Toda honra e toda glória a Ele. Porque a minha mente está conectada, e eu não consigo desconectar de Deus, mas do mundo eu já desconectei há muito tempo. Há muito tempo. Eu preciso ser lembrado. Lembra que eu falei no início da minha perda de memória?
Talvez muitos de vocês estão perdendo essa essência de falar com Deus. Estão perdendo essa essência de adorar o Pai. Eu queria, e isso juro para vocês, eu não conversei nem com a liderança da casa, conversei apenas com a minha esposa antes de vir para cá, falei com os voluntários aqui rapidamente, mas eu queria propor algo para a igreja, se vocês quiserem. Eu queria propor algo para vocês, uma experiência sobrenatural. Juro para você que isso aqui não é uma pirâmide. Não vou te jogar numa emboscada, isso aqui eu não vou te apresentar um produto, mas vou te apresentar algo que vai mudar a sua vida. E eu queria muito que toda a casa, a partir de hoje, a gente fizesse isso junto. Eu queria que a gente iniciasse aqui na casa, a partir de hoje, a campanha da oração de Daniel. Orar 3 vezes ao dia. Seja lá onde eu estiver, seja o que eu estiver fazendo, eu vou parar e eu vou orar. Se você está comigo nessa, todos os dias eu vou pôr um despertador lá no grupo da casa, e eu vou te lembrar que aquele momento é o momento de oração. Nós vamos orar às 8 da manhã, nós vamos orar, se você quiser orar outro horário, não tem problema, tá? Eu estou falando no meu horário, mas você pode ter outros horários. Nós vamos orar meio-dia, e nós vamos orar 6 horas da tarde, durante 5 minutos. 5 minutos. Eu posso te garantir que para muitos agora falou só 5 minutos, mas eu te garanto que 5 minutos viram uma eternidade. Para você que não está acostumado a orar 5 minutos, meu irmão, você vai achar que é 1 hora. Mas para quem já está acostumado, não vai querer sair dos 5 minutos. Vai querer ficar 10, vai querer ficar 20. E na semana que vem, eu vou perguntar assim: quem aqui fez a campanha, está fazendo a campanha de Daniel? Eu estou pondo esse nome, Daniel, eu podia pôr qualquer outro nome. Campanha do raio, campanha do coração, campanha da casa, campanha... Estou pondo de Daniel porque é o exemplo que a gente vai seguir. Eu vou falar quem fez a campanha de Daniel essa semana, e quem aqui Deus falou com ele e foi ouvido. E vocês vão ver o que vai acontecer nessa igreja. Eu estou falando sério. Eu estou te desafiando. Se você entrar nessa comigo, você vai ver coisas sobrenaturais acontecendo. Meu irmão, eu nunca me senti tão bem em toda a minha vida. A gente está completando 1 mês que a gente está nessa campanha na minha casa. A minha vida tem sido outra. Eu tenho tido disposição para ir trabalhar. Eu consigo levantar e não ver problema. Eu consigo ver solução de Deus. Eu consigo todos os dias olhar para minha esposa e me sentir cada dia mais apaixonado por ela. Eu consigo todos os dias olhar para essa igreja e ver os frutos do Senhor. Eu consigo olhar para a vida de cada irmão aqui e ver o sobrenatural de Deus acontecendo. Então se desconecte desse mundo, se conecte em Deus. Faça uma oração simples. E por último, que isso a gente não vai demorar nada. Quando você for orar, peça para que o Espírito Santo te guie. O Espírito Santo te guie. Eu ouço muitas pessoas dizendo o seguinte: pastor, eu já fiz de tudo para o meu irmão. Eu já fiz de tudo para uma pessoa que eu amo para vir para a igreja. Eu já orei, eu já busquei, e essa pessoa não vem, essa pessoa não quer estar aqui. Então eu vou te dar o grande segredo de como eu consegui levar meus pais para a igreja e se converterem. Isso eu tinha 9 anos de idade, eu orei durante 4 anos da minha vida. E os meus pais se converteram, hoje eles são pastores, são uma bênção. E eu vou te falar o grande segredo, é ter uma vida guiada pelo Espírito Santo. Uma vida guiada pelo Espírito Santo. A palavra de Deus diz que homem nenhum pode convencer o coração de um outro homem, mas quem convence o coração do homem é o Espírito Santo de Deus. Irmão, você pode fazer todos os seus planos, isso está na Bíblia, isso não sou eu que estou falando. A Bíblia nos diz que o homem pode fazer todos os seus planos, mas sempre quem dá a palavra final é Deus. Então, se nessa noite você entende que a oração é um exercício físico da nossa fé. Olá, pastor Thales e pastora Janaína aqui. Se essa palavra falou no seu coração e você deseja se arrepender dos seus pecados e confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, nesse momento nós vamos orar com você e você pode repetir conosco. Vamos orar juntos? Senhor Jesus, nesse dia de hoje, eu te confesso como meu Senhor e o meu Salvador. Escreva meu nome no livro da vida e apague agora todos os meus pecados. Senhor Jesus, eu te entrego o meu coração e declaro que eu estou nascendo de novo, em nome de Jesus. Amém.
Se a sua oração foi real de todo o seu coração, nós queremos te conhecer, queremos te dizer, seja muito bem-vindo à nossa família. O nosso contato vai passar aqui embaixo das nossas redes sociais e por onde você pode conversar conosco. E nós queremos conhecer um pouco mais sobre você. Até mais!